Jesus esteja com seu coração, graças a Deus, estamos de volta para a glória de Jesus. Graças a Deus estamos de volta na nossa live, mais uma noite de bênção, estamos sentindo a presença de Deus essa noite de forma especial sobre as nossas vidas. Eu quero ler a palavra de Deus com você, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 22. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Observe comigo a partir do verso 1, diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer por mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas. Ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Heres. Gente, nós temos Davi em 3 lugares específicos aqui. Primeiro, na caverna de Adulão. Segundo, em Moabe. Terceiro, no bosque de Heres. A caverna de Adulão, ele vai para lá porque ele é alguém que está lidando neste tempo e neste momento com a perseguição de Saul. Nós sabemos que o rei Saul ficou enciumado com ele e quis, por alguns momentos, matar Davi, lançando uma lança contra ele, em outro momento mandando que pegassem a cama dele com tudo de dentro da casa de Mical e trouxessem até ele, porque Mical ajudou Davi a escapar por uma janela, e Saul ficou revoltado com isso e começou a perseguir Davi ao extremo. E devido a essa perseguição, Davi ele vai passar por alguns caminhos, e ele passou, por exemplo, na terra de Nob, em 1 Samuel capítulo 21, de onde ele tomou aqueles pães sagrados, seguiu o caminho dele e tomou ciência depois disso que Saul mandou matar todos os sacerdotes, ou toda a geração sacerdotal. Toda a geração sacerdotal. Daqueles dias, daquele tempo, daquela terra. E quando Saul mandou matar aquela geração sacerdotal, o que você sabe que acontece entre o capítulo 21 e o capítulo de número 22, quando Saul manda matar essa geração sacerdotal, isso causa um impacto muito grande, porque Deus tinha naqueles dias 3 grandes referências. Primeiro, o rei. Segundo, os sacerdotes. Terceiro, os profetas. E por que não dizer primeiro os profetas, depois os sacerdotes e terceiro o rei? Porque essa parte dos sacerdotes e dos profetas tinham 2 responsabilidades específicas. Os profetas ouviam a Deus e anunciavam a palavra ao povo. Os sacerdotes ouviam o grito da alma do povo, principalmente quanto aos erros cometidos, entravam no santuário de Deus, apresentavam sacrifício
faziam todo um caminho até chegar onde estava a Arca da Aliança, e ali o Senhor manifestava a sua misericórdia. Só que entre os profetas e o rei, Saul mexe justamente na geração sacerdotal. É claro que escapou um, que vai ser muito útil durante os dias de vida de Davi, apenas cometendo um erro futuro, que está lá em 1 Reis, capítulo de número 1. Mas fica claro que esse que escapou e pegou a estola sacerdotal para dar vida ao sacerdócio em tempos em que o sacerdócio foi assassinado, este tal vai ficar do lado de Davi por muito tempo, cooperando com Davi, auxiliando Davi, assistenciando Davi. Mas a verdade é que quando Saul ele vai mexer com toda a geração sacerdotal, entre o capítulo de número 22 até o 23, quando ele vai mexer com essa geração sacerdotal e esse menino, que nós conhecemos como Abiatar, vai escapar, o coração de Davi já estava se movendo, preocupado com essas três referências. Preocupado com a geração de profetas. E você percebe no texto que eu li que um profeta aparece para falar com ele. Você vai entender bem essa mensagem. Segundo, ele está preocupado com o reino, uma vez que ele sabe que ele foi ungido pelo Senhor para ser o rei de Israel no lugar de Saul. E ele está preocupado com esse buraco que vai ficar, porque ele vai tomar ciência disso, claro, depois, mas ele já sente no coração que a vida dos sacerdotes, quando ele sai do capítulo 21 para o 22, já está em risco por causa dele. Então ele está com os olhos no reinado, no sentido de preocupado com Saul, preocupado com Jonatas, com toda a loucura que acometera Saul. Ele está preocupado com o profeta, que está auxiliando e orientando e instruindo ele. Está preocupado com a geração sacerdotal. E ele começa a se movimentar porque no meio dessa preocupação, que é uma preocupação que está totalmente ligada à missão de Davi, porque ele foi separado para ser rei e logo lidaria com o profeta e logo lidaria com o sacerdote, consequentemente lidaria com a nação, ele que estava totalmente envolvido nisso, envolvido com essa missão, ele começa a perceber que tem outras coisas que também vão pesar. Porque essas três referências, estando abaladas, ela mexe com a grande massa, mexe com o coração de todo o povo, mexe com todos aqueles que estão ligados ao coração de Deus, como nação. Por outro lado, Davi sabe que a perseguição de Saul, que vai levá-lo a matar sacerdote por causa de Davi, a odiar pessoas porque estão apoiando, ajudando e porque reconhecem e amam Davi. Isto porque Saul ainda tinha na mente dele, no coração dele, aquele cântico das pessoas dizendo que ele matou milhares, Davi seus 10 milhares, por causa da vitória sobre Golias. Então no coração de Saul, aquilo pesava, porque ele já estava vivendo um tempo de tormento, de opressão. E Davi, percebendo que toda essa ação de Saul contra essas referências, ela também atingiria outras áreas da sua vida. E ele percebe que essa perseguição de Saul, que atinge sacerdotes, que poderia atingir profetas,
ou que viria a atingir sacerdotes e que poderia atingir profetas que estavam orientando Davi. Porque você lembra que o próprio Saul já havia mexido nessa base profética. Quando Samuel o repreendeu pelo sacrifício que ele apresentou no altar de Deus, sendo que ele não deveria ter feito aquilo, porque aquela não era a missão dele, aquele não era o propósito de vida dele. Mas fica muito claro para a gente que o próprio Saul, ele rasgou a vestimenta de Samuel. E Samuel disse: assim como você rasgou o meu manto, Deus rasga o teu reino hoje e dá a alguém melhor do que você. E esse negócio de melhor do que ele ficou na cabeça de Saul. Quem vem é melhor que eu. Aquilo fica pesando sobre ele. E Davi está ciente disso. Porque ele sabe, Saul já está querendo destruir sacerdote. Saul vai querer, já está atingindo profetas. Ele vai tentar apagar as referências. E o que vai sobrar quanto à unção de Deus, na visão talvez de Davi, era ele como rei, que viria a assentar-se no trono assim que Saul morresse. Então ele começa a entender que aquilo que de repente estava atingindo a esfera ou a escala maior ou a prateleira de cima, ia chegar mais embaixo. E é por isso que Davi, ele apresenta-se aqui em total movimento. Você sabe que ele esteve diante de filisteus. Ele teve que, em alguns momentos, como está aí no capítulo 21, eu já falei sobre isso para vocês aqui, ele teve que dar uma de doido diante de um rei. E o rei olhou e disse: já basta os doidos que eu tenho junto de mim. Manda esse cara embora. E mandaram Davi embora, e Davi saiu dali babando, dando uma de doido mesmo. De alguém perturbado mentalmente, desequilibrado mentalmente. Só que quando ele sai dali, o capítulo 22 diz que Davi se retirou e escapou dali para a caverna de Adulão. Então você percebe que Davi, ele está simplesmente saindo do cerco. Está simplesmente saindo do alcance de Saul por um tempo. E por que ele está saindo do alcance de Saul? Porque ele sabe que aquilo que está atingindo a prateleira de cima está chegando mais embaixo. E quando isso chegasse mais embaixo, ia atingir quem? Ia atingir quem poderia causar um abalo emocional no coração de Davi, ao ponto de Davi, de repente, desistir de tudo aquilo que Deus havia prometido a ele. Porque a questão é, para sacerdote, para profeta, para parar o rei. E Deus estava olhando aquilo. O que é que Deus faz? Deus está dando estratégia a Davi e diz: Davi, escapa. E ele não vai escapar uma vez só. No capítulo 23, depois que o Abiatar o encontra, né, depois que aquela geração sacerdotal morre em Nob, você sabe muito bem que Davi vai escapar da cidade de Keila, porque Saul vai para ali. E ele vai perseguindo Davi, ao ponto de Davi por um lado, Saul pelo outro ali, mas tudo muito próximo, e Davi corre risco de vida o tempo todo. Mas quando a gente olha para esse capítulo de número 22, a gente percebe que Davi entende, isso vai chegar mais embaixo. Se Saul continuar avançando, se Saul continuar caminhando, se Saul continuar perseguindo, isto vai avançar e vai alcançar mais embaixo. Essa era a proposta de Saul. Matar sacerdote, matar profeta, para simplesmente abalar quem viria a ser rei. Então Davi está fugindo e ele sai
desse momento em que ele dá uma de doido. E segundo o texto, ele vai para a caverna de Adulão. Por que ele está indo para lá? Justamente porque ele sabe que a perseguição de Saul vai atingir mais pessoas. E quem eram os alvos principais ou as pessoas que poderiam ser atingidas? Deus abençoe Dona Rita, Deus abençoe Irmã Ítala, Deus abençoe aí os irmãos e as irmãs que estão passando por aí. Então ele vai para a caverna de Adulão, ele está fugindo do rei Saul. Saul quer matar Davi, para que Davi não viesse a ser um rei melhor do que ele. E nessa perseguição que Davi está sofrendo, ele escapa e vai para a caverna de Adulão. Mas ele está indo justamente porque ele sabe, é muito importante que você entenda isso. Ele sabe que aquilo que Saul está fazendo contra aqueles que é da prateleira de cima, sacerdotes e profetas, aquilo vai atingir outras pessoas que são importantes para Davi, porque atingindo essas pessoas, abalaria Davi ao ponto de Davi desistir. Ou será que Davi não se entregaria se Saul agarrasse seu pai, sua mãe e seus familiares? Os olhos de Saul já estavam ali. É claro que Saul tinha gente no exército dele ligada a Davi, que eram os próprios irmãos de Davi. Mas, mesmo tendo, ele sabia que a qualquer momento ele poderia traçar um plano para, pegando os pais, os familiares de Davi, ele destruir a vida de Davi. É por isso que nesse capítulo 22 vem o pai, vem a mãe, vem os irmãos ao encontro dele. Vem aonde? À caverna. E é por isso que a gente percebe Davi aqui em 3 lugares nesse capítulo 22. Primeiro na caverna. Segundo em Moabe. Terceiro, o texto diz, no bosque de Herete. Por que ele vai para esses 3 lugares? Para evitar que pessoas que ele ama sejam atingidas. E aí você diz, mas pastor, é o pai, a mãe, as pessoas que vêm, sim. Mas quando ele se tranca na caverna, é para impossibilitar que Saul ache. É para sair do cerco. É para sair do alcance de Saul. E, consequentemente, não dá a possibilidade de Saul mandar algum recado ameaçando os pais de Davi, ameaçando o próprio Davi. E os pais sabendo, os irmãos sabendo, algumas pessoas sabendo que Saul iria perseguir todo mundo que amasse Davi e apoiasse Davi, eles fogem para a caverna e quando chegam lá, eles são acolhidos por Davi. Só que Davi abriga na caverna todo mundo que chega. E segundo o texto, diz que vem gente triste, gente abatida, gente esgotada emocionalmente, psicologicamente, gente abalada, gente ferida, gente quebrada, gente arrasada. Vem gente destruída de todas as formas ao encontro de Davi. Gente que está totalmente abalada. E essas pessoas que estão vindo ao encontro de Davi é um susto. Essas pessoas que estão vindo, eu vou repetir, ao encontro de Davi é um susto. Porque Davi está vivendo um momento em que ele não tem possibilidade de oferecer nada a essas pessoas a não ser um ombro amigo. Mas elas creem que Deus é com Davi, que Deus é capaz de, guardando Davi, guardar a vida delas. Então eles ficam na caverna com ele. Estando eles ali na caverna, Davi está pensando. Até quando estariam eles seguros naquela caverna? E é por isso que a gente percebe no capítulo 22 que Davi vai começar a se mover da caverna.
Porque quando ele olha para aquelas pessoas debilitadas, necessitadas e que viriam futuramente, acredita-se, a serem grandes guerreiros ao lado de Davi, inclusive os 37 valentes, acredita que eles saem daí. Os 37 valentes de Davi, acredita-se que eles saem daí. Ele olha para todo aquele pessoal que está ali e diz a Bíblia que ele começa a se mover da caverna para fora. E eu não tenho dúvida, na movimentação de Davi todo mundo vem com ele. Só que Davi entende que precisa começar a fazer uma coisa. A seguir um caminho com a grande maioria, mas direcionar a vida daqueles que lhe eram importantes para que não viessem cair nas mãos do rei Saul e Saul viesse a matá-los. Porque se Saul mataria os sacerdotes de Deus, mais na frente, como acontece no capítulo 22, imagine o que é que ele não faria aos familiares de Davi. Então Davi olha e diz: eu vou precisar fazer uma coisa muito difícil. Eu vou precisar me distanciar do meu pai e da minha mãe, assim como dos meus familiares. E vou seguir a rota, vou seguir o caminho, vou seguir o trajeto com essa turma aqui. E é claro que a Bíblia diz que ele estava na caverna de Adulão, vai parar no bosque lá na frente, mas antes de parar no bosque, a Bíblia dá testemunho de que Davi estava em um lugar que é chamado pelo profeta de lugar forte. Isso aqui me chama a atenção porque Davi, antes do bosque, ele vai para esse lugar forte. A questão é que a gente percebe que o que o profeta define como lugar forte não está ligado apenas, ainda que ele está falando de um território, de um espaço, não está ligado apenas a um lugar específico só, mas ao caminho que Davi está fazendo. Então, com outras palavras, quando eu olho para esse capítulo 22, eu percebo que a caverna era um lugar forte. Depois da caverna, Moabe era um lugar forte. Depois de Moabe, havia um terreno específico ligado a Moabe também, que era um lugar forte. Mas depois disso tudo, Deus tinha um bosque, que também era um lugar forte. Então nós temos 4 lugares fortes na vida, para a vida de um homem que está lidando com perseguição, que está diante de situações de morte, de crise, de guerra, de batalha, de enfrentamento, de cercos, de problemas. Então a caverna se manifesta como esse lugar onde Deus usa para que seja fortalecido em Davi a compaixão. A caverna é o lugar onde nós nos sensibilizamos. A caverna é o lugar onde a gente vai sendo transformado em alguém um pouquinho mais humano. A caverna é onde a gente vai sendo desmontado. A caverna é onde a gente vai sendo acolhido e abraçado. A caverna é onde a gente vai sendo apoiado.
Deus. Porque a gente oferece o abraço e o apoio e é alvo do mesmo apoio e do mesmo abraço. Tanto é que essas pessoas que foram para a caverna estarem com Davi nunca mais largaram dele e nem precisaram largar. Ficaram com ele. Por que elas ficam? Porque naquela caverna de Adulão, Davi vive essa experiência de ser maravilhosamente transformado, maravilhosamente movido pelo coração de Deus, que o faz olhar para quem não tem nada e dizer: tem lugar no meu coração para você. As cavernas que você passa, eu sei que para você elas servem de refúgio, mas elas são os melhores ambientes para Deus trabalhar no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos e tornar você alguém mais apto para acolher. Só que Davi fica um tempo na caverna, que é um lugar forte. São os lugares fortes na vida de homens e mulheres que estão em dias de perseguição, batalha, crise, guerra. Na vida de homens e mulheres que estão enfrentando problemas, lugares fortes. E nós temos aqui a caverna como esse lugar forte. Porque Deus trabalha nessa humanidade de Davi e alimenta em Davi compaixão. Compaixão. Mas não para aí, gente. Deus faz uma segunda coisa. Ele pega Davi ali e Davi vai fazer uma segunda coisa. Ele vai se mover dessa caverna. E para onde ele vai? Segundo o texto, no capítulo de número 22, queria que você atentasse bem, no verso de número 3 diz: e foi Davi dali a Mispá dos Moabitas. E disse ao rei dos Moabitas. Ele vai para onde? Para Moabe. Moabe para ele vai ser um lugar forte. E aí você diz: pastor, por que Moabe vai ser um lugar forte para Davi? Talvez você pergunte. Porque Moabe para Davi será um lugar de renovação da convicção de que Davi vai sobreviver a tudo aquilo, porque em Moabe ele tem memórias de gente sobrevivente, de gente que passou por Moabe e sobreviveu em Moabe, aguentando dias de um profundo caos. E isso que eu estou lhe falando, você diz: pastor, olhando para o capítulo 22, a gente não percebe isso, porque só diz que ele foi para Moabe, mas Moabe é o lugar onde se passa toda a história do livro de Ruth, que eu tanto amo. Toda a história do livro de Ruth. Ruth, que entra na história no capítulo 1, quando Belém de Judá foi assolada por uma fome. E Elimeleque, junto com Noemi, sua esposa e seus 2 filhos, saíram daquela terra de Belém de Judá, a casa do pão, foram para Moabe. E estando eles em Moabe, eles passam ali 10 anos sobrevivendo em Moabe, até que Deus visite Belém de Judá. Só que em Moabe, diz a Bíblia, o Elimeleque morreu, está no capítulo 1 de Ruth. Os filhos do Elimeleque morreu e só ficou Noemi, Ruth e Orfa. Noemi direcionou as duas para que fossem embora, seguissem suas vidas, e a Orfa foi seguir o seu caminho. Abraçou Noemi chorando e disse: eu não vou aguentar esse negócio, vou embora. Mas Ruth não, Ruth ficou. E elas duas sobreviveram àquelas perdas violentas.
Porque antes era a fome em Belém de Judá que fez Elimeleque correr. Mas agora era a tragédia em Moabe. Moabe, o lugar onde eles se alimentaram, se abasteceram, viveram por 10 anos, de repente se transforma no lugar onde essa tragédia acontece. E é muito ruim lidar com a tragédia. Hoje mesmo eu recebi a notícia de uma pessoa, um colega, uma pessoa conhecida, querida, que veio a falecer, ainda, eu diria, bastante novo, ainda tinha muito para viver. E veio a falecer. Uma pessoa que não é da família, mas é alguém que eu conheci um dia e era uma pessoa muito bacana, pessoa do bem. E esse tipo de notícia mexe com todo mundo. Agora imagine para quem vive. Foi nessa terra dos Moabitas que aquelas duas mulheres sobreviveram. E quando eu digo que elas sobreviveram ali, é porque ali elas aguentaram esse momento de impacto das notícias e agora tomaram conhecimento de que Deus havia visitado Belém de Judá, saem de lá e voltam para Belém de Judá, mas antes de sobreviverem em Belém de Judá e começarem a se encontrar ali em Belém de Judá, elas aguentaram o tranco em Moabe, porque foi em Moabe que Ruth não desistiu. Foi em Moabe que Ruth pegou na mão de Noemi. Foi em Moabe que Ruth disse a Noemi: eu vou com você, o seu Deus será o meu Deus. Se moveu com convicção, foi em Moabe. E quando ela sobrevive a Moabe, essas memórias ficam ali. Porque essas memórias elas não vão só para Belém de Judá. Às vezes a gente, quando prega, pensa que a história de Ruth se passa somente em Belém de Judá, considerando a honra, a alegria, as bênçãos que Deus traz a ela. Mas Ruth se foi e a memória ficou em Moabe. Tem uma menina que saiu daqui para Belém de Judá. Chegou lá, ela casou-se com o dono de um campo. E ela cresceu na vida porque Deus lhe abençoou e lhe deu filhos. Abriu as portas e os caminhos da vida dela. E mostrou a ela o que Deus ainda tinha para entregar e realizar. Porque mostrou a ela que Deus tinha uma honra geracional para a vida dela. Isso ficou em Moabe. Nós tivemos alguém que saiu daqui e foi para lá, para Belém de Judá, e casou com alguém de Belém de Judá. Isso ficou vivo. E quer ficar assustado? O rei que Davi está encontrando aqui sabia dessa história. Ele já tinha ouvido alguém compartilhar com ele dessa história. O que ele não imaginava é que ele fosse receber a visita de alguém que é descendente dessa história. Porque se você olhar, e eu gostaria que você olhasse rapidinho, a gente já vai terminar, gente. Mas se você olhar para o livro de Ruth, no capítulo de número 4, olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. A partir do verso 14, então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e lhe deram o nome de Obed.
Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Ele vem como descendente de gente que sobreviveu a Moabe. Quando ele está indo para Moabe, Moabe para ele vai ser um lugar forte, porque ali é um lugar de memória. Ele diz, é daqui que começa a minha história. É daqui, de gente forte, de gente que aguentou, de gente que no dia da amargura lutou, de gente que resistiu. É aqui o meu lugar forte, escute. Você já viveu muitas experiências com Deus em caverna e Deus tem lhe dado compaixão nessa caverna, mas Deus vai ampliar. Nesses dias de impactos e de problemas na sua vida, Deus vai ampliar. O que Ele está acrescentando à sua vida, Ele vai ampliar. Deus vai agregar mais coisas. Porque a sua história é uma história que se cruza em algum momento com uma Moabe da vida. Onde você diz, eu tive perdas. Ou onde você diz, eu tenho uma ligação com gente que viveu perdas, mas sobreviveu. Esse lugar é um lugar onde você tem as suas memórias renovadas, de que você não descende de gente que entrega os pontos, mas que resiste, de gente que avança, de gente que vai, de gente que progride e vai. É por isso que você não vai se entregar a essa situação. Caça as tuas memórias aí. Dá uma olhada na mulher e no homem que Deus te fez e te transformou e caça as tuas memórias. Vê se na tua história não há momentos em que você superou, suportou. Vê se Deus no caminho não fez a tua história se cruzar com gente que aguentou o tranco e a pancada da vida. E sobressaiu, e sobreviveu. Por que você acha que são esses cercos que vão te matar? Que é isso que está te sufocando aí, batendo a porta com grande violência, mexendo na estrutura do ambiente da casa e nas colunas dela. Ei! Calma aí. Tu não estás só, mulher. Tu não estás só, mulher. Tu tens uma história de gente que aguentou pancadas nas Moabes da vida. Nesses territórios onde você diz, meu Deus, foi tragédia, foi perdas, foram dores terríveis, mas você está aí. É isso que 1 Samuel capítulo 22 que nós lemos diz. Que Davi saiu da caverna de Adulão, foi para Moabe fazer o quê? Resgatar essas memórias. É claro que ele está levando o pai para abrigar lá. Por que ele vai conseguir abrigar os pais lá? Por causa dessa história de Ruth. Davi, mais na frente, ele vai agir contra Moabitas. Ele vai lutar com Moabitas. Mais na frente. Mas nesse momento ele precisa de Moab. Eu digo do território moabita.
Para que os pais não sejam alcançados por Saul, ele leva os pais para lá. E quando chega lá, alguém olha e ele diz, olha, eu sou de lá, mas também sou daqui. E o camarada dá uma olhada e diz, quem é você? Ele diz, eu sou descendente de Ruth, a Moabita. Hã? O quê? Você é sarduzinho desse jeito? Sim. E esse aqui é meu pai e minha mãe, que também são descendentes desse negócio. Esse aqui é Jessé. Ele está totalmente ligado à história de um Boaz, mas também ligado à história de uma Ruth, Moabita. O rei, na hora, abriga o pai de Davi e a mãe. Por que você acha que ele faz isso? A semente de Deus que caiu no coração de Ruth, anos e anos depois beneficiou Davi. Porque a gente pensa que a história de Ruth termina no livro de Ruth. Mas a história de Ruth vai cobrir como sombra a vida de Davi em dias de perseguição, porque a família de Davi será abrigada em Moabe. Porque um dia uma Ruth saiu de Moabe para ir para Belém de Judá. Mas deixe isso quieto. Eu quero que você olhe. É para você como alguém que vem de gente forte. Você não é fraco. Recupere a memória mesmo diante dos cercos. Recupere a sua memória de gente forte, de gente firme, de gente corajosa, de gente cheia da graça, de gente motivada pelo céu, de gente movida pelo céu. Recupera isso. Você está totalmente ligado a uma história de fé. Lembra que você já teve uma história com Moabe na vida. E você sobreviveu às tragédias, às lutas, e agora está achando que tudo vai terminar assim com você dentro de cova, com gente te humilhando, com a situação toda. Não, não, não. Jesus te guarda. Recebe força da parte de Deus nesse lugar forte. Terceiro, Davi saiu da caverna de Adulão, foi para Moabe, de Moabe foi para um lugar forte, e a Bíblia só diz isto sobre esse lugar. Era um lugar forte. Se você olhou bem o texto comigo, é lindo isso. E trouxe, verso de número 4, e trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Era um lugar seguro. Só que o profeta entende que não era tão seguro. Mas ao mesmo tempo, é um lugar que serve para que a vida de oração de Davi, ela seja renovada a cada momento. Vou repetir. É um lugar que serve para que a vida de oração de Davi, ela seja renovada a cada momento. Vou repetir mais uma vez. É um lugar que serve para que a vida de oração de Davi, ela seja renovada neste momento. É um lugar forte. Esse lugar, eu diria que é o cantinho do seu quarto. Dobra o joelho lá. É o cantinho da sua cama. Dobra o joelho lá. Não tem cerco que segure quem é cheio de compaixão. Quem tem boas memórias de vitórias ligadas ao seu passado. E quem do passado se lembra apenas das boas vitórias que Deus deu.
não tem cerco que pare quem desce ao lugar forte da oração. Desce ao lugar da comunhão. Fica ali todo dia por alguns minutos com Deus. Ora, chora, geme aos pés dele, fala com ele. Não abre mão disso por nada. Mas tem que ser todo dia. Não abre mão disso em pensamento ou em voz alta ou sussurrando, mas fala com ele nesse lugar forte, porque Deus vai fazer coisas muito grandes. Por último, nesse lugar da oração tudo fica muito bom. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, no verso 5 do capítulo 22, porém o profeta Gade disse a Davi, se o profeta está vindo é porque há uma palavra de Deus vindo. E aí o profeta diz a Davi, Davi, não fiques naquele lugar forte, ou seja, não fique apenas no lugar da oração. Se mova. Porque você já vem de caverna, você já vem de Moabe, você já vem do lugar forte. Se mova dele para mais. E para onde eu vou? A Bíblia diz que o profeta disse a ele assim, não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Olha, de Moabe para a terra de Judá. Lembre que Ruth fez um caminho semelhante, mas deixa isso quieto. É só para você rememorar. Observe que o texto diz que o profeta diz a ele, sai de lá, de Moabe, também do lugar forte, e vem para a terra de Judá, vai para a terra, entra na terra de Judá. Aí diz o texto, então Davi saiu. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herede. Escute, porque essa palavra que eu quero liberar aqui é profética para a sua vida. É uma profecia. Se você veio da caverna, de Moabe também, do lugar forte em terceiro lugar, Deus tem um lugar de alívio para você. As portas do território do leão da tribo de Judá estão abertas e eu vou te dizer, há um bosque à tua espera. Eu vou profetizar mais uma vez, não sei quem vai receber, mas é profética essa palavra. Deus vai te levar ao bosque. Deus tem um tempo e um lugar de alívio para o seu coração e para a sua alma. Deus tem um lugar de paz para o seu coração. E ainda que Saul venha a se levantar depois que Davi pisa nesse bosque, as mãos de Saul não tocam nele nunca mais. Deus está abrindo uma porta em um bosque. Eu estou falando a você, há alívio de Deus. Há lugares melhores e mais fortes. Há coisas grandes de Deus te esperando. Aguenta. Deus não vai te deixar terminar os teus dias maus e envergonhado, não. Ele tem mais. Comandando aqui, Deus. Ele está movendo a tua vida para um tempo novo. Ele está
está movendo a tua vida para um tempo novo. Vede como Ele vai abrir as portas, porque há um bosque, há um lugar de descanso, há um lugar de tranquilidade, e Deus está dizendo: tua casa está amparada, teus parentes estão amparados, as pessoas por quem você clama estão amparadas, Deus está cuidando. Entra no bosque, porque é o teu tempo. Entra no bosque, porque é teu dia. Entra no bosque, porque é tua hora. A caverna marca a sua vida, Moabe marca a sua vida, mas o bosque te traz a certeza de que Deus tem grandes e preciosas vitórias para você. Há uma sombra te cobrindo desde Moabe. É a sombra de gente que deixou o exemplo de que, independente das tragédias, das perseguições, dos problemas, é possível sobreviver, e você vai sobreviver. Você vai passar por cima de tudo isso. Deus te dará graça, graça no teu corpo físico, graça na tua alma, graça no teu espírito, graça para a tua casa. Deus te dará graça. Não baixe a cabeça, não se entrega, não se renda, não olha para frente, há algo melhor te esperando. Fica firme, o tempo de chegar no bosque é chegado. Há um jardim à tua espera, há um lugar de descanso à tua espera, há cântico de pássaros, há alegrias, há vitórias, há gozo de Deus para a sua vida. Não se entrega, não desiste, não baixe a guarda. Maior é o Senhor na tua vida. Quem começou a boa obra é fiel. Deus vai cumprir o desígnio dele contigo. Descansa, porque tu estás guardada. Agradeça a Ele, porque Ele vai te levar para dimensões maiores. O bosque te aguarda. Pai Celestial, eu te agradeço por essa live extra de hoje, porque eu sei que nesse movimento da nossa vida, a gente passa por muitos lugares. Eu sei que estamos num lugar forte agora, mas nós vamos para o bosque. Há alegria para a nossa vida. Há vitórias do Senhor para a nossa vida. Há milagres do Senhor para a nossa vida. Nós vamos viver esses milagres. Nós vamos desfrutar desses milagres. Eu sei que essa palavra está alcançando dimensões muito maiores, e quem a ouvir na retransmissão, Senhor, eu sei que também será edificado. O Enenia daqui mandou vanar. Assim como o Senhor permitiu Davi ir a Moabe, da caverna para Moabe, de Moabe para o lugar forte, do lugar forte para o bosque de Herete. Os teus filhos viverão o tempo do bosque daqui para frente. E eu profetizo que as portas se abrirão. Nenhum cerco prevalecerá, nenhuma investida prevalecerá, porque nós estamos diante do Deus grande, Criador de todo o universo. E Ele está conosco todo dia, a cada dia, porque nós somos
pertencentes a Ele. Por isso, ó Deus, guarda teu filho, guarda a tua filha. Dá a ele uma noite de paz e uma semana muito abençoada. Que amanhã aqueles que desejarem estejam aqui conectados com a gente. Que a gente se alimente da palavra ainda mais. Porque eu sei que aqueles que se alimentam da palavra aqui continuarão firmes na sua caminhada até Jesus voltar. Porque a tua palavra é vida, é força, é poder, é alegria para a nossa alma. Leva os teus filhos a cada dia para pisarem e alcançarem e viverem o tempo do bosque. É isso que eu te peço, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Jesus, para o louvor do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, para o louvor e a exaltação do nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou. Uma coisa eu te digo nesta hora, a última palavra do Senhor. Se você se ajoelha num lugar forte e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfaram, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. Teu Deus nunca morreu. Promete, Ele cumpre e não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor. Agora esse renovo de poder. Canta! Revelou e acebi. Ai, amando de Omanakimanias. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua mente hoje aqui. A glória da segunda casa, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, hoje, agora e para todo sempre.
Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Amanhã você não vai acordar para mais notícias, mas para boas notícias de vitória. Sua semana será maravilhosa. Amanhã, 16 horas, estamos ao vivo adorando a Deus aqui. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção. Hoje aqui chegou o tempo do bosque na sua vida. O tempo do jardim chegou. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe irmã Kátia. Deus abençoe irmã Fernanda e todos que ficaram aí até agora. Nosso abraço e carinho. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.